Olá, sejam bem-vindos a mais uma questão resolvida comentada no nosso Meta Aprovação. Pessoal, eu estou um pouco gripado, então não reparem a voz meio fanha, mas o importante é que é o foco no resultado. Vamos lá, hoje nós temos uma questão de direito penal do ano de 2010 da banca FCC. Qual órgão? TRT, Tribunal Regional do Trabalho. O cargo era de analista judiciário, execução de mandados, mas serve de estudo para qualquer prova, pessoal. Parte de direito penal. Cai em prova de delegado civil, delegado federal, agente da Polícia Federal. Então, ou seja, é uma questão que essa daqui é uma questão simples, vocês vão ver de acordo com a correção, mas é uma questão até atual, que tem caído bastante. Vamos lá. Vamos ler o enunciado. Pedro, a pedido de José, que desejava suicidar-se, efetua disparo de arma de fogo contra o mesmo, causando-lhe a morte. Então nós temos aqui as alternativas sobre a ação de Pedro em relação a José. Vamos ver a letra A. Pedro responderá por homicídio doloso. Letra B. Responderá por auxílio doloso ao suicídio. Letra C. Não responderá por nenhum delito. Letra D. Responderá por homicídio culposo. E letra E. Responderá por auxílio culposo ao suicídio. Veja, nós não vamos aprofundar aqui na parte do direito penal. Esta é uma questão de concurso. Você tem que ter em mente o que era a ação, tem que saber um pouco do Código Penal, mas basicamente essa questão é mais a lei seca e interpretação do enunciado. Vamos lá. Pedro, a pedido de José, que desejava suicidar-se, efetua disparo de arma de fogo contra o mesmo, causando-lhe a morte. Então, qual foi a ação de Pedro, gente? Pedro matou José. Essa que deve ser a leitura do enunciado da questão. Agora vamos partir para as respostas, para você marcar qual seria a correta. Pedro responderá por homicídio doloso. Veja bem, qual foi a intenção de Pedro quando ele atirou em José? Ele queria matar José. Não é isso? Exato. A questão é clara. Pedro, a pedido de José, que desejava suicidar-se, efetua disparo. Ou seja, Pedro matou José. Pedro responderá por homicídio doloso. Pessoal, o que seria o doloso? Quem nunca viu essa expressão, quem não conhece ainda, doloso é quando o agente age com a intenção. Ele age com o intuito de obter o resultado fim. Neste caso, Pedro atirou. Qual era a intenção? O dolo? Matar José. Atingiu o resultado final? Atingiu. Então, ou seja, ele agiu com dolo na sua ação. Essa questão, até então, me parece uma questão correta, mas vamos analisar as demais. Ah, essa questão está onde eu posso ver, está em qual parte, qual artigo? Essa questão se refere ao artigo 121 do Código Penal, pessoal. Artigo 121. É o homicídio. Qual é a ação? Matar alguém. Vamos para a letra B. Letra B. Pedro responderá por auxílio doloso ao suicídio. Olha, aqui percebe-se que o enunciado quer te confundir em relação ao homicídio e auxílio ao suicídio. O que tem que ficar claro é a interpretação do enunciado. O que seria o auxílio ao suicídio?
Ele está no artigo 122 do Código Penal. Depois vocês deem uma olhada, justamente para saber a letra da lei, gente. É importante também, tem que ler. Diz no artigo 122: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Ou seja, a questão diz: responderá por auxílio doloso ao suicídio. Vamos ler de novo. O que seria o auxílio ao suicídio? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se. Veja que Pedro não fez isso. Pedro não foi lá e falou: cara, se suicida, é maneiro. Ele não instigou o amigo. Ele não induziu o amigo a fazer isso. E veja a parte final da redação. Ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Quem o faça? A pessoa que deseja suicidar. José, aqui pra gente. Ah, mas eu não entendi. Como seria? José chega em casa, né, na casa do Pedro, sabendo que ele tem uma arma, fala: Pedro, hoje eu vou me matar. Você me ajuda? Ah, ajudo sim. Como eu posso te ajudar? Te auxiliar, que é aqui a questão. Como eu posso te auxiliar no suicídio, meu amigo? Ah, sei que você tem aí um revólver, me empresta, que eu vou atirar. Pedro imediatamente abre a gaveta, pega o revólver e entrega a José. Ou seja, auxiliou José. E José atira contra si próprio. Veja que a ação não foi feita por Pedro, a ação que tirou a vida de José. Foi José que atirou. Porém, neste caso, Pedro auxiliou, emprestou uma arma, que não é o caso aqui. Narrado no nosso enunciado, foi Pedro quem atirou. Então, essa questão B, a gente já pode eliminá-la. Letra C. Não responderá por nenhum delito. Veja, essa daqui a banca deu de graça. Não é possível, não está previsto isso no nosso código em nenhum momento, até porque Pedro cometeu um crime, como disse aqui no artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém. E a letra D, responderá por homicídio culposo. Veja bem, homicídio culposo na letra D e na letra A por homicídio doloso. Aqui nós vamos entrar na questão de conhecimento, pessoal. Tem que dar uma lidinha entre saber diferenciar o que é doloso e o culposo. Como eu disse aqui inicialmente, o dolo é a intenção, tá? A culpa não é a intenção. Você não tem a intenção de atingir um resultado final. Ah, me explica melhor, não entendi. Ótimo, é isso que a gente quer. Perguntem pra gente, mandem e-mails, curtam o vídeo, mandem mensagens. A nossa intenção é auxiliar todos vocês no melhor resultado possível. Então vamos lá, galera. Nunca vi, não sei o que é doloso ou culposo. Doloso, quando há intenção. Trazendo para o nosso exemplo, seria Pedro foi atirar em José com a intenção de matá-lo. Tinha a intenção de matá-lo e matou. Então ele teve o dolo, a vontade de matar e matou. Vamos imaginar o seguinte exemplo utilizando os nossos personagens. Pedro foi ajudar José. Como? José pede: Pedro, você me ajuda? Atira em mim que eu estou querendo suicidar? Pedro, sem a intenção de matar, atira em José, na perna. Por um problema qualquer, uma hemorragia, Pedro, no caso José, faleceu. Mas veja, foi auxílio culposo? Não. Por quê? Eu acabei de falar, ele não auxiliou, ele atirou. Ah, mas e o culposo? Como seria? Culposo é quando ele comete uma ação não desejando o seu resultado final. Ele atirou,
sem querer, tá? O José falou, atira aqui e eu preciso suicidar. Pedro pega a arma, fecha os olhos, aponta para a parede, ou ele mira a parede, sem querer a arma tremeu e ele atirou em José. José faleceu. Ou seja, teve a intenção de matar o José? Não, não teve. Então, gente, quando isso acontece, nós chamamos de culposo, ou seja, sem a intenção. O dolo é a intenção, é atingir o resultado final. Então, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui, que eu acho que a questão já está bem clara. Letra A. Pedro responderá por homicídio doloso. O que Pedro fez? Matou. Ele atirou e matou. Tinha a intenção de matar o amigo? Sim. Ou seja, homicídio doloso. Para mim a questão está bem clara, que é a letra A. Mas vamos continuar só para fazer uma revisão. Letra B. Responderá por auxílio doloso? Errado, pessoal. Não houve auxílio. Não ocorreu auxílio, pessoal. Não ocorreu auxílio. Vou até marcar aqui. Não teve auxílio. Letra C. Não responderá por nenhum delito. Pessoal, pelo amor de Deus, não vou nem comentar essa daqui. Claro que vai responder por crime. E letra D. Responderá por homicídio culposo. Essa questão poderia levar à dúvida, tá? Mas como nós explicamos agora, você já sabendo da diferença entre o dolo e a culpa, você muito bem poderia responder a letra A, ou seja, ocorreu o dolo, ele teve a intenção de obter o resultado final, que era a morte do amigo. E letra E, responderá por auxílio culposo ao suicídio. Não, pessoal, não foi suicídio que aconteceu, foi um homicídio. Pedro matou José. Então, só com a interpretação do enunciado, você já eliminaria o auxílio ao suicídio, tanto doloso como o auxílio culposo. Veja bem, sobrariam 3 questões. Na realidade, 2. Como nós vimos, a letra D, no caso aqui a letra C, a banca deu de graça, não responderá por nenhum delito. Tá? Então você poderia ficar entre responderá por homicídio doloso e responderá por homicídio culposo. Veja, sabendo a diferença entre dolo e culpa, você acertava a questão. A questão correta é a letra A. Pedro responderá por homicídio doloso. Então, pessoal, essa foi mais uma correção. Espero que tenha ajudado aí a vocês tirarem algumas dúvidas em relação ao dolo, a culpa, ou o homicídio e o auxílio ao suicídio. Vocês dando uma lida rápida no artigo 121 e 122, vocês vão ver a letra da lei e vão conseguir ver claramente a diferença do que ocorreu nesse enunciado. Tá? Um abraço, conto com vocês para mais questões, mais dúvidas, porque assim a gente pode trazer mais retorno de conhecimento a vocês, com mais embasamento. Mande suas dúvidas, suas sugestões, curtam o nosso canal, curtam o nosso vídeo, é muito importante isso para a gente. Pessoal, muito estudo e vamos em frente com a nossa meta, que é a aprovação total. Muito obrigado, um abraço a todos.